Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação em Educação. Meu nome é Eduardo Mendes. Essa é a nossa segunda unidade. Os assuntos que iremos abordar nessa segunda unidade é fundamentos da tecnologia. Então, nós iremos discutir sobre os componentes da tecnologia da informação. Nós iremos falar um pouquinho sobre o que é um hardware, o que é um software, o que são dados e as redes. Por que é importante falarmos sobre esses componentes? Porque nós vimos na unidade 1 que iremos trabalhar com tecnologia. Tecnologia, na realidade, são recursos de apoio pedagógico para facilitar o ensino e o aprendizado. Então, como iremos trabalhar com essas tecnologias, precisamos conhecer quais os componentes que fazem parte dessas tecnologias, ok? Vamos lá? Então, os componentes são o hardware, mas o que é o hardware? O hardware é a parte física da tecnologia. Vamos tomar como exemplo o seu celular. O seu celular, a parte física dele, quando você toca, você sente, isso é o hardware do seu celular. O seu celular é um equipamento tecnológico. O software, o seu celular tem vários softwares dentro do seu celular. O seu celular só funciona porque existem diversos softwares. O que é o software? Nós comentamos lá na primeira unidade que o software é uma sequência de instruções que é interpretada pelo computador, pela máquina, né? Então, ele possui uma parte lógica. Então, o teu celular, a agenda é um software, o software de GPS é um software, o software para navegar na internet também é um software. Então, o teu celular, ele possui diversos softwares. Os dados, obviamente que para que os recursos de tecnologia funcionem, a gente tem o hardware, que é a parte dura, palpável, o software, que é a lógica, e os dados é o que permite que o software receba alguns conteúdos, processe esses conteúdos e gerem algumas informações. Então, o software é a matéria-prima para a tecnologia, para esses componentes. E as redes são os meios de comunicação. Então, baseado mesmo dentro do celular, o dado do celular é quando você digita um número. Você digitou o número de um amigo que você quer ligar, esse número é o dado. A hora que você clica para ligar, aperta para ligar, ele está utilizando as redes de comunicação, os meios de comunicação. Então, ele vai conectar uma rede com outra rede até atingir a rede onde o seu amigo está localizado e você irá conseguir falar com o seu amigo, ok? Bom, o hardware ele é dividido em duas categorias, né? Em algumas categorias, não são duas, são três categorias. Na realidade, o hardware, nós temos os grandes computadores, gigantescos computadores, que são considerados na categoria, são classificados na categoria de mainframe. Nós temos os computadores de médio porte e temos os microcomputadores, que esses que invadiram o nosso dia a dia, que é o seu celular, o tablet, o notebook, o computador da sua casa, que é esse que está mais presentes no nosso dia a dia, né? Alguns dos principais hardwares, né? Temos os desktops, os notebooks, os tablets e os celulares que fazem parte do nosso dia a dia. O que faz eu categorizar esses hardwares? Na realidade, é a capacidade, a velocidade com que ele processa e a capacidade com que ele armazena. Então, se você for analisar, o mainframe é o que tem maior capacidade de processamento e armazenamento. O de médio porte, como o próprio nome diz, ele fica abaixo do mainframe. Porém, ele é superior aos microcomputadores. Ok? Bom, e hardware é a parte dura. Então, olhando o celular, o seu celular é a parte que você toca, é a parte que você sente, que é o hardware. O software. O software é quando você ligou o celular, né? Aí você vai usar, pega o celular pelo hardware, ligou o celular, você vai acessar o software. O software também, ele é dividido em categorias. Então, nós temos duas categorias de software. Temos os softwares de aplicativo. Aplicativos é o que mais
o professor que vai trabalhar com tecnologia como recurso pedagógico, o que ele mais irá precisar conhecer são os diversos aplicativos, conhecer as potencialidades desses aplicativos para utilizar como recurso pedagógico. Então, tem o aplicativo e tem os softwares de sistema, que é o de sistema operacional, conforme a gente comentou na unidade 1. O próprio celular, ele não funciona se ele não tiver o software de sistema. É o software de sistema que gerencia, que coordena, que permite que você utilize seu celular. Então, todo o computador, ele tem um software de sistema e diversos softwares aplicativos. Os principais softwares aplicativos, os principais softwares, né, é o sistema operacional, a gente vai mais à frente ver os diversos tipos de sistema operacional, os processadores de texto, né, um exemplo Word, o sistema operacional, um exemplo Windows, os gráficos de apresentação, um exemplo PowerPoint, e o correio eletrônico, né, aí cada um tem o seu correio eletrônico também são alguns dos principais softwares. Os dados, né, o dado é a matéria-prima que a gente utiliza para esse sistema de informação, né? Os dados é um conjunto que expressa um fato isolado, gerado por uma atividade que pode ser controlada. Mas como assim? Não estou entendendo. Se a gente for olhar o nosso slide, nós vamos perceber que tem algumas palavras que não são palavras nesse conceito. Aqui são os dados. Então, tem lá pedagogia, TIC, José da Silva, 8. Então, olhando o conceito de dados, a gente fala, dados é um conjunto que expressa um fato isolado. O que expressa a pedagogia? Um curso. E o que é TIC? O que é José da Silva? Então, isso é dado. Só que o dado, a gente diz que ele é a matéria-prima para o sistema de informação. Eu recebo esse dado, eu processo esse dado e gero informação. Então, o que seria uma informação? Então, está lá. A informação, na realidade, é o dado com um valor adicionado a ele. Por exemplo, né, são os dados organizados e classificados para suprir um determinado objetivo, um objetivo específico de uma pessoa específica. Lembra dos dados do slide anterior? Era pedagogia, TIC e José da Silva e 8. Agora, eu passei esses dados, eles entraram num sistema de informação, eles foram transformados, foram adicionados conteúdos a esses dados e geraram informação. Então, o curso Pedagogia, a disciplina TIC e o aluno José da Silva com nota 8. Perceba que isso já faz mais sentido. Esse passou a ser uma informação de um aluno que está cursando o curso de Pedagogia, a disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação, o aluno é José da Silva, e ele tirou como nota nessa disciplina a nota 8. Percebe a diferença entre dado e informação? Como que eu converto dado em informação? Para converter, eu preciso do hardware e preciso do software. Dois softwares. Eu preciso do software de sistema e do software aplicativo, que vai converter. Um outro exemplo dessa conversão é os próprios números do seu celular. O nome que você coloca na agenda, os dados das pessoas, dos seus colegas, dos seus contatos que você coloca na agenda, e esses dados depois eles vão formar informações sobre determinadas pessoas, onde mora, o telefone, o e-mail, se usa a rede social, se não usa, se vai ou não vai ter algum blog, alguma coisa desse tipo, você colocou isso na sua agenda, ok? Bom, além dos dados, nós também temos as redes. O que são as redes? As redes são as formas, os meios que os dados utilizam para se comunicar. É um meio de comunicação, né? A rede, normalmente, ela consiste de 2 ou mais computadores e outros dispositivos interligados entre si, de modo que permita com que nós compartilhamos tanto os recursos físicos quanto os recursos lógicos, né? Então, quando você está ligando para o seu colega, então a gente está falando de 2 computadores. O seu telefone é um computador, o telefone do seu amigo também é um computador. Então, 2 ou mais computadores interligados, essa interligação é a forma como a gente utilizou para se comunicar um com o outro, né? Dentro das escolas, nós também temos os hardwares, que são os computadores, nós temos os softwares, diversos softwares,
temos os dados, as informações e também utilizamos-se das redes para facilitar esse processo de comunicação. Porém, essas redes, elas são, na realidade, classificadas em 3 tipos. Nós temos 3 tipos de rede. Tem a rede mais conhecida, que é a rede geral, que é a internet, que é a rede internacional, né? Internet, que é rede internacional, que é a que nos permite nos comunicar com várias pessoas, né? Comprar, vender, aprender, ensinar pela rede mundial de computadores. Essa rede, ela é a geral. Existe uma outra rede também, baseado também nos mesmos conceitos da internet, só que é utilizada mais para as empresas, que se utiliza dentro das organizações para se comunicar, que é a intra, dentro das empresas, para se comunicar. Então, a gente tem um outro conceito de rede, que é a intranet. A intranet é uma outra rede, é igualzinha à internet, só que ela é bloqueada, ela é travada, ela é só utilizada para aquela finalidade. Normalmente, as empresas utilizam a intranet para facilitar a comunicação, o diálogo entre os vários departamentos da organização. E a última rede é a extranet. Mas o que é a extranet? Ela também se deriva da internet. Só que a extranet, ela utiliza um pedaço da intranet e um outro pedaço da internet. O pedaço da intranet é uma parte interna de uma empresa com outra empresa. O que elas fazem? Elas se conectam uma com a outra. Por que eu preciso utilizar a extranet? Porque essa conexão com essas empresas, a gente vai ter transmissão de valores ou informações confidenciais. Como a internet ela tem por característica ser uma rede geral, uma rede internacional, ela também tem característica de ser insegura. Para questões de segurança, nós utilizamos a extranet. Nas escolas, possivelmente, o que vai ficar mais fácil, mais familiarizado com a gente, vai ser a internet. Porém, podem existir determinadas escolas que teremos a intranet e também a extranet. Ok, pessoal? Esses foram alguns conceitos que nós apresentamos sobre os componentes da tecnologia. São muito simples, precisamos conhecer, porque iremos trabalhar com isso, e agora vamos resolver a nossa interatividade. Então, na nossa interatividade, eu pergunto: analise as informações. 1. A maior dificuldade em usar a tecnologia como ferramenta de apoio para o professor é que ela não faz parte do dia a dia. 2. O professor será substituído pelas novas tecnologias. 3. Os componentes da tecnologia da informação são hardware, o software, dados e rede. Está correto o que se afirma em A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 1, 2 e 3, D, 2 e 3 e a E, apenas a 3. Então, você vai ter um tempinho para pensar e responder a nossa interatividade. Dentro, em breve, retornaremos.